Like a Hellcat. Aí, concurseiros, como que tá a quarentena de vocês? Estudando muito? Nós aqui do canal Concurseiro não perdemos tempo. A gente aproveita a quarentena para estudar para o concurso do TJ Militar em Minas Gerais e para outros concursos também. Você que está fazendo outro concurso, que vai cobrar disciplina de Direito Constitucional, da parte de Direitos e Garantias Fundamentais, bora lá, acompanhe essa aula. Bom, gente, no último vídeo a gente parou no inciso 40. Então, vamos continuar aqui. Vou repetir ele para vocês. Inciso 40. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Eu já expliquei no outro vídeo, então vamos para o próximo inciso. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Este inciso trata de norma que criminaliza certas condutas. É um mandado de criminalização. Essa norma ela é direcionada ao legislador, porque o Estado deve garantir a efetividade dos direitos fundamentais, e para isso existem leis que protegem esses direitos, que criminalizam certas condutas, agressão, qualquer agressão propiciada por terceiros a estes direitos. Para isso que existem os mandados de criminalização. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ah, professora, mas a prática de racismo aqui é só uma ofensa a uma pessoa por causa da cor, por causa da etnia? Não. Também é considerado prática de racismo as condutas homofóbicas. A transfobia também é tipificada como crime de racismo. Além disso, temos também que a discriminação contra os judeus é considerada racismo. E o que quer dizer crime de racismo ser imprescritível? Quer dizer que ele não sofre prescrição, não há extinção de um direito após o prazo devido à inércia do titular. Se eu deixei de ajuizar uma ação por conta do crime de racismo, não vai prescrever por um tempo. Ele não prescreve, eu posso ajuizar a qualquer momento. Ele também é inafiançável, ou seja, não admite o pagamento de fiança. Então, vamos para o próximo inciso. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles responder os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Esses crimes, que são a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo com crimes hediondos, eles são também, assim como o crime de racismo, inafiançáveis. E também são insuscetíveis de graça ou anistia. O que quer dizer isso? Que estes crimes não podem ser perdoados pelo presidente, nem ter as suas penas modificadas para outras mais benignas. Para você lembrar, tem um mnemônico muito interessante, você lembrar daqueles crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. Anotem aí, 3T mais hediondos não tem graça. Eu também fiz um esqueminha aqui para vocês distinguirem estes crimes e vocês vão ver depois. Inciso 44. Crime de racismo. Vamos lá. Próximo slide. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aliás, crime de racismo não, gente. Essa aqui é a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado. Este crime, ele iguala-se ao crime do racismo no sentido de ser também inafiançável e ser também imprescritível. Então, aqui não tem como confundir, né, gente? Todos os crimes que falamos até agora são inafiançáveis. Próximo slide. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Esse inciso trata do princípio da intranscendência das penas, quer dizer que a pena, ela não será pago por outra pessoa. Se eu cometi o crime, eu vou ter que responder por ele. A pena não passará da pessoa do condenado. Ninguém vai sofrer os efeitos penais da condenação de outra pessoa, né? Vamos dar um exemplo. O meu pai, ele cometeu um crime e antes de ser preso, meu pai faleceu. Eu vou ser presa para pagar o crime do meu pai? Não. Mas e se meu pai ficou devendo uma indenização e ele deixou para mim uma herança, por exemplo, de 4 milhões e ele ficou devendo 5 milhões de indenização? Eu só vou pagar até o limite do patrimônio que foi transferido do meu pai para mim. Os outros 1 milhão que vão faltar não vai descontar do meu patrimônio. Por quê? Porque apenas a decretação do perdimento de bens vai ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, né, que são os herdeiros, e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Agora sim, vamos para o próximo slide. Aqui eu fiz um resuminho para você não confundir na prova quais são os crimes imprescritíveis, quais são os crimes inafiançáveis e quais são os suscetíveis de graça ou anistia. Lembre-se que todos que eu citei até agora são inafiançáveis. E para você destrinchar melhor, eu deixei esse esqueminha aqui. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. Este inciso trata do princípio da individualização da pena. O que quer dizer? Que a aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado. Deve-se observar o grau de reprovabilidade da conduta, deve-se observar as características do infrator. Tem-se aqui um rol não exaustivo de penas, o que quer dizer que a lei poderá criar outros tipos de penalidade, desde que não seja em desacordo com a Constituição. O STF considera ser inconstitucional a vedação absoluta à progressão de regimes, que trata dos crimes hediondos. Então, lembre dessa jurisprudência que a banca pode cobrar na prova de vocês. Anotem aí. STF considera inconstitucional vedação absoluta à progressão de regimes, que trata dos crimes hediondos. Vamos para o nosso próximo slide. Slide 47. Tem-se aqui, primeiramente, tem um outro esqueminha para vocês distinguirem as penas vedadas pela Constituição Federal e as penas que são admitidas. Então, vamos para o próximo slide. Esse esqueminha vocês olhem depois. Inciso 47. Não haverá penas: a. de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. B. de caráter perpétuo. C. de trabalhos forçados. D. de banimento. E. cruéis. Tem-se aqui um rol exaustivo de penas inaplicáveis no Brasil, porque as penas inaplicáveis se esgotam neste inciso. Não há outros espalhados pela Constituição Federal. Aqui tem-se uma garantia de humanidade que é atribuída aos sentenciados, buscando preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, proibindo, por exemplo, penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, penas de morte e de banimento e penas cruéis. A pena de morte ela só será admitida em caso de guerra declarada por fuzilamento. Então, se a banca tentar te confundir colocando que não haverá pena de morte em hipótese alguma, estará incorreta. Prestem bastante atenção nisso. Pena de banimento, o que é? Banimento é expulsão de nacionais do próprio país. Então, lembre-se, expulsão de estrangeiros pode haver. O que não pode haver é expulsão de nacionais.
E a pena de caráter perpétuo é porque o máximo de cumprimento de pena permitido no Brasil é de 40 anos. Não é permitida pena de caráter perpétuo. Então, vamos ao nosso próximo slide, slide 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, ainda falando do princípio da individualização da pena. A execução penal ela deve ser realizada de maneira individualizada. Deve-se considerar a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Um exemplo que existem estabelecimentos próprios, onde ficam presos as mulheres que cometeram algum crime. Os maiores de 60 anos também têm estabelecimentos próprios, respeitando o princípio da individualização da pena. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, preservando a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da Constituição Federal do Brasil. Esse princípio busca alcançar o fundamento basilar da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. E, inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Tem-se aqui uma dupla garantia. Por que dupla garantia? Além de assegurar às mães o direito à amamentação e o contato com o seu filho, permite também que a criança tenha acesso ao leite materno. Próximo slide, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. O que é extradição? É o ato de entregar uma pessoa para outro estado, onde esta praticou crime, para que ela seja julgada ou punida. Há uma cooperação penal entre os estados. Um exemplo, o caso do Cesare Battisti. Ele foi acusado da prática de vários crimes na Itália. E aí a Itália pediu a extradição dele. Pediu ao Brasil a extradição dele, o que foi negada. Temos dois tipos de extradição. Extradição ativa, que é quando o Brasil requer a outro país a extradição. E a extradição passiva, que é quando o Estado estrangeiro requer ao Brasil. O brasileiro nato, aquele brasileiro de berço, ele não poderá ser extraditado, aquele que nasceu no Brasil. E se ele perder a sua nacionalidade ao adquirir outra, né? Temos aí que ele quis se naturalizar em outro país. Aí sim, ele está sujeito a ser extraditado, a poder ser extraditado. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em quais casos? Primeiramente, em caso de crime comum, neste caso, praticado antes da naturalização. E no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aqui não há limitação temporal. E por fim, lembre-se que não se admite a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, que é o inciso 52. Vamos ler ele agora. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Próximo inciso, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Somente a autoridade competente, com base nas competências que são atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis infraconstitucionais, é que alguém pode processar ou dar a sentença ao condenado. Próximo inciso, aqui tem um resuminho sobre o inciso que nós falamos de extradição. Vocês deem uma olhadinha depois, eu vou deixar em anexo a este vídeo aqui. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal. Este inciso trata do princípio do devido processo legal, uma garantia de proteção ao indivíduo, tanto no âmbito processual e também no âmbito material. Ou seja, quando eu considero as leis, as normas, deve-se observar o cumprimento dessas no âmbito do processo. Eu devo observar outros princípios além deste.
o princípio do contraditório e ampla defesa, né? Numa lide, a pessoa tem direito, né, de se defender e de apresentar provas contra a outra parte. O princípio do juiz natural, que é o direito que eu tenho de ser julgado por um juiz imparcial, e entre outras garantias penais que derivam desse princípio do devido processo legal. O inciso 55, ele trata também de processos judiciais e administrativos. Então, vamos ler ele. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, esses dois princípios, o contraditório, eles são tanto em processo judicial quanto em processo administrativo e também aos acusados em geral. Eles têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Nos processos judiciais e administrativos, não se aplicam esses princípios, o contraditório e a ampla defesa, na fase do inquérito civil e também do inquérito policial. Por quê? Há aí uma investigação. Então, não é necessário, né, que o litigante apresente defesa, ou, melhor dizendo, que o processado apresente defesa. O que é ampla defesa? É o direito de um indivíduo trazer ao processo todos os elementos lícitos de que ele dispuser para provar a verdade. Ele também tem direito de se calar e de se omitir. E o contraditório? O direito de contradizer tudo que for levado ao processo pela parte contrária. No inquérito, gente, não é obrigatória assistência vocatícia, assistência de advocatícia, de advogado. É permitido interrogatório policial sem a presença de advogado. O STF garantiu também aos advogados o acesso a provas já documentadas em autos de inquéritos policiais. E no processo administrativo disciplinar, no momento da sindicância, não é obrigatória a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, exceto se, nesta sindicância, ocasionar a aplicação de penalidade. Aí sim há necessidade de obediência ao contraditório e ampla defesa. O STF também entende, gente, e esse inciso é muito cobrado em prova, que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiros ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Igualmente, na admissibilidade de ação judicial para discutir a exigibilidade de crédito tributário, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens. Então, nessas duas hipóteses. Próximo inciso 51. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que são provas ilícitas? São provas que foram obtidas de forma ilícita, de forma desrespeitando a lei. Por exemplo, as provas ilícitas, elas deverão ser expurgadas do processo, mas as provas lícitas continuarão fazendo parte do processo. Vou dar um exemplo para vocês de provas ilícitas. Uma prova obtida por interceptação telefônica sem autorização judicial. Houve um desrespeito do ordenamento jurídico. E um outro exemplo, interceptação de determinada a partir apenas de denúncia anônima. Também vou dar exemplos para vocês de provas que são lícitas. São lícitas as gravações telefônicas feitas por um dos interlocutores caso haja investida criminosa. Também é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, uma gravação de conversa telefônica também, onde está ausente causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. Deem uma olhada, gente, tem muitas jurisprudências tratando, por exemplo, de interceptação, de gravação telefônica. Tem muitas classificações de quais são as provas lícitas e ilícitas. Eu não esgoto todas aqui, não. Vocês têm que estudar mais um pouquinho sobre o assunto. Uma prova ilícita, ela contamina todas as outras que dela derivam. Essa é a teoria da árvore dos frutos envenenados. Mas a prova ilícita, ela não contamina todo o processo. Se houver um processo em que tem uma prova ilícita,
Eu vou expurgar ela do processo e vou continuar o processo com base nas provas que são lícitas. Próximo inciso, inciso 52. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trata-se da presunção da inocência. Somente poderá ser preso a partir do trânsito em julgado. A execução de prisão é incompatível com o direito do réu de ser presumido inocente até que haja o trânsito em julgado. Então, gente, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Antes disso, ninguém poderá ser preso. Próximo, aliás, ninguém será considerado culpado. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que é o civilmente identificado? É aquele que foi identificado por meio de documentos, por exemplo, o RG, ou outro documento com foto. E isso será submetido à identificação criminal, que é, por exemplo, impressão digital e a fotográfica. Mas há uma exceção. A lei pode prever hipóteses de identificação criminal, mesmo quando o condenado já foi identificado civilmente. Nestes casos de a lei prever essas hipóteses, ela poderá ocorrer, tá, gente? Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Sabemos que é o Ministério Público quem provoca o Judiciário nas ações penais públicas. Se houver omissão do MP, aí a titularidade da persecução penal, ela passa para o particular. Por isso que diz que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. No caso aqui, omissão do Ministério Público encaixaria muito bem neste inciso. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. A regra aqui é a publicidade dos atos processuais. As exceções abordadas neste inciso são defesa da intimidade ou interesse social. Neste caso, não haverá publicidade dos atos processuais. Inciso 61. É possível a prisão. Vamos ver em quais casos. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Temos aqui neste inciso os casos em que é possível a prisão. Flagrante delito, quando a pessoa é pega cometendo um crime em flagrante delito, não é necessário uma ordem judicial. Ela poderá ser presa. Em caso de transgressão militar ou crime propriamente militar, é também dispensada uma ordem judicial. E, por fim, por ordem do juiz, escrita ou fundamentada. Então é isso. Vamos ao próximo slide, inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Nós temos aqui alguns direitos do preso que devem ser garantidos imediatamente quando de sua prisão. Também, de igual forma, no inciso 63, 64 e 65, que também são exemplos de direitos do preso. No 62, ele assegura assistência familiar e permite que o juiz analise a legalidade da prisão, relaxando-a caso ilegal. Caso a prisão seja ilegal, o juiz relaxará a prisão. Inciso 63. Nós vamos continuar no próximo vídeo, porque o inciso 63 faz parte do próximo slide. Obrigada, gente. Aguardo o próximo vídeo.